Maravilha, maravilha, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Nós estamos dando início a mais uma edição do programa Conversas de Louvor. Alegria estarmos juntos mais uma vez aqui na TV Manaim, cumprimentando a você, querido amigo, querida amiga, meu irmão, minha irmã, você também que está nos acompanhando através do canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. E a você que está no YouTube, eu já convido a você a curtir, comentar e compartilhar esse programa, que você vai nos ajudar a anunciar o Evangelho eterno. Então, vamos dar início ao programa Conversas de Louvor. Aqui do meu lado direito, nosso querido irmão Fábio Salazar, que é do Departamento de Louvor da Igreja Cristã Maranata. Fábio, alegria de estar mais uma vez com você, querido. Amém. Paz do Senhor Elias, paz do Senhor a todos que nos assistem em casa. Hoje nós vamos mostrar um pouco de um trabalho técnico de crianças, de ensino de crianças, que é desenvolvido em escolas, um trabalho mais profissional. Então vai ser um programa muito interessante de mostrar como que a criança também pode desenvolver musicalmente, não só apenas da forma como normalmente na igreja tem as bandinhas, o trabalho infantil, mas também um trabalho técnico aprimorado, como é com um grupo de louvor. Então nós temos aqui hoje já adolescente, mas começou com criança, a Sara, e nós vamos mostrar um pouco do trabalho dela no piano. Amém. Vamos falar também aqui com o papai e com a mamãe, né? Pastor Fábio Canal, alegria estar recebendo o senhor aqui conosco, pastor Fábio. Amém, querido. Pastor está em qual igreja? Eu estou na igreja de Ataíde, a gente chama Ataíde José de Alencar. Aqui Ataíde, em Vila Velha. Vila Velha mesmo, aqui na região Velha. metropolitana da Grande Vitória. Isso. E aqui também, os irmãos já conhecem também, querida professora de criança, professora Andréia, né? Pai do Senhor, querida. Pai do Senhor Elias, é uma alegria estarmos juntos aqui mais uma vez, né? Os adolescentes que já me acompanham, me assistem aqui nas aulas, desde a época da pandemia, que nós gravamos as aulas de adolescentes, né? As aulas, seminários, e ainda na Escola Bíblica, eventualmente, a gente ainda grava. É uma alegria estar participando desse programa. Amém. A Sara está aqui conosco também. Pai do Senhor, Sara. E também as crianças que estiveram conosco no programa passado, as crianças voltaram. Estão aqui conosco mais uma vez. Pai do Senhor, crianças. Paz do Senhor. Vamos começar o programa já cantando um louvor, participando com as crianças aqui de um louvor. Glória a Deus. Eu abri o meu coração e Jesus veio habitar. De manso bateu, logo a porta abriu. Ele veio em mim morar. Glória a Jesus, Glória a louvado Deus. seja o nome do Glória nosso a Deus. Senhor. Como é bom ouvir o louvor saindo da boca das crianças, né? É maravilhoso. Vamos então dar sequência aqui ao programa. Nós vamos conversar agora aqui com o pastor Fábio, né? A professora Andréia e também com a Sara. Nós vamos aprofundar um pouco mais nesse projeto que o nosso querido irmão Fábio Salazar falou, né, Fábio? Você que está no Departamento de Louvor da Igreja Cristã Maranata tem acompanhado também esse trabalho de perto, né? Normalmente na igreja a gente costuma fazer os trabalhos iniciais, com as crianças, com as classes, os professores, a parte musical. Só que hoje nós vamos mostrar aqui um pouco de como desenvolver a criança numa área assim, mais profissional, um trabalho mais profissional, né? Que assim como um grupo de louvor, às vezes tem uma pessoa que se dedica ao piano, um adulto, também crianças que se dedicam desde pequenas. E no caso aqui da Sara, que já, pelo louvor que nós já ouvimos aqui, uma pequena demonstração do trabalho que é feito com ela através de aulas, inclusive com a professora Jane, né, que é a irmã Jane Gonçalves, que tem trabalhado com ela desde qual idade? 4 anos.
4 anos. E nós estávamos falando aqui agora há pouco, o Fábio estava falando sobre o programa de hoje, né? No início, na abertura, que o programa hoje vai ser um programa técnico, né? E a gente já vai começar então esse programa, a gente já vai, pastor Fábio Canal, que é o pai da Sara, começa falando pra gente, o pastor, sobre o início, né? De como deu-se esse início com a Sara nesse projeto. Elias, Fábio, até mesmo um pouquinho antes de falar da Sara, como o Fábio está falando que a gente vem de uma evolução e a técnica foi entrando, nós tivemos um período no Manaim e a gente viu essas coisas acontecendo no nosso meio, desde o grupo de louvor também, né, Fábio? Então, uma época que a gente tocava só com as notinhas, dó, 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 ré, ré, ré. Então, a partitura chegou, a evolução, as coisas foram evoluindo e, na verdade, cada tempo que isso foi se passando, quando o tempo foi se passando, isso acabou entrando dentro das nossas casas, né? Então, a gente viu isso acontecendo, essa evolução toda. E agora, naquela época não tinha filhos, mas as crianças apareceram dentro de casa, então a gente quis o melhor e caminhar nessa direção, né? Então, a Sara muito cedo, já com uns quase 4 anos de idade, praticamente assim, ela foi, na verdade, com a mãe acompanhar a outra filha que nós temos, que é a Isabela, ficou em casa hoje, e para ela ter um acompanhamento enquanto a Isabela fazia a aula. E daqui a pouco a Sara, naquela brincadeira de criança, que parecia isso, né? Quando você começa com criancinha, uma teclinha assim, e daqui a pouco a própria Jane, né, a professora, ela viu que tinha um potencial ali para explorar, e a Sara então foi acompanhando isso, na medida que era proposto uma nova pauta para ela estudar. Isso foi acontecendo, ela foi desenvolvendo, mas desde cedo. Isso aconteceu lá em casa com a Sara, né? Então, de 4 anos de idade, agora ela está com 11, faz 12 anos esse ano, né? Mas é um trabalho de persistência e continuidade. E criança nenhuma, nessa idade de 4, 5, 6 anos de idade, é na verdade passar horas e horas treinando uma técnica, né? De tocar. Criança quer brincar. E a gente conseguiu dentro de casa fazer uma divisão, mas faz essa divisão até hoje de tarefas, e a Sara então tem um compromisso de estudar todos os dias o piano. Então ela começou antes de vocês realmente sentarem, né, pai e mãe, e falar, a Sara vai começar a partir de agora. Então logo ali ela já começou e a professora Jane já olhou e já... ela já estava dentro da escola. Então, assim, naquilo normal de criança com o professor. Sim. E essa aptidão foi aparecendo, mas com muito treino, né? Mas ela foi se despontando naquilo que ela foi percebendo, sendo proposto para ela foi se despontando e dando conta daquilo que era proposto, e às vezes até mais. Então, quando a Jane percebeu que tinha possibilidade de desenvolver mais, aí fez, na verdade, uma proposta para a esposa, né? E teve que trocar de classe, trocar de professor, onde a Jane assumiu o ensino com ela, com a Sara específico para ser aluna da Jane, né? E isso foi dentro de pouco tempo, assim, ela deu um salto e continua até hoje. Mas, não tem muito segredo diferente de treino e persistência, não. Tem que treinar muito para não só tocar. Eu aprendi a tocar na igreja também. E tem excelentes instrumentistas o tempo inteiro na igreja. E muitos bons, né, mesmo, né? Vão aprendendo. Mas eu não desenvolvi na mesma direção, por exemplo, que a Sara desenvolveu. Eu tocava para atender as necessidades daquilo que aparecia no dia a dia. A Sara não, ela tem outra direção que o Senhor tem dado na vida dela, né? E isso é importante, a criança, né, ela tem já mais facilidade, né, de muito desenvolver. Mais facilidade. Então, se igual vocês como pais viram, né, que ela tinha essa aptidão e colocaram ela, incentivaram a estudar, então isso é importante, né, os pais, aqueles que estão nos assistindo, incentivarem os filhos, as crianças a estudarem, porque ela chegar na idade que ela está hoje, já tocando o nível que ela está tocando,
veio muito da parte de vocês como pais também de colocá-la para frente, né? De dar aquilo que ela já estava desenvolvendo, né? Esse nível de estudo, né? Essa condição de estudo, realmente se a família em casa não tiver comprometida com esse tipo de estudo, fica difícil desenvolver o trabalho que a escola às vezes propõe, né? Então precisa sim de uma participação ativa dos pais dentro de casa. E que aqui eu não tenho problema nenhum em dizer que, vamos dizer bem assim, a mola mestre desse negócio aí para frente, a coach de dentro de casa é a esposa, né? É ela que para ali do lado e vira uma treinadora do lado da Sara ali, né? E, Andréia, o pastor Fábio falando, né? E aí a Jane conversou, né? Já foi uma conversa com você. Como é que foi quando a Jane chegou para você e disse, olha, como a gente pode falar no popular, olha, a menina tem talento, ou seja, o Senhor deu um dom a ela. Como é que foi você receber assim? Na verdade foi assim, porque eu que estou mais presente nesse universo, né, das crianças dentro de casa. Eu tenho uma outra que estava já na escola de música da professora Jane Gonçalves, estudando também o instrumento, e a Sara era bem menor. A irmã já tinha 8 anos, ela tinha 4, e ela ficava na recepção da escola, simplesmente aguardando. E aí eu pedi na recepção da escola para a secretária se não existia uma aula para fazer naquele horário, que eu queria colocar a Sara para eu poder desenvolver alguma outra atividade naquela meia hora, ir ao supermercado, ir à farmácia, para não ficar ali sentada na recepção enquanto aguardava a irmã mais velha. E ela iniciou fazendo aula de piano com outro professor, e ali se passou um tempo e realmente eu comecei a ouvir do professor na escola que a Sara tem uma aptidão para o desenvolvimento do piano. E de fato ela tinha facilidade com isso, e eu procurei a professora Jane Gonçalves. Por ser uma irmã nossa, eu conhecia o trabalho dela, né? Então eu a procurei e perguntei se ela poderia ser a professora da Sara. E ela marcou uma audição para ouvir a Sara tocar. Umas musiquinhas bem simplesinhas, né, dos livros iniciais, mas olhando a Sara tocar, ela se propôs a trabalhar com a Sara, né? Ela percebeu que a Sara poderia desenvolver e foi um pedido nosso. E, de fato, a professora Jane se empenha muito no desenvolvimento dos seus alunos e ela propõe um acompanhamento muito próximo dos pais. Eu assisto às aulas de piano da Sara. Eu participo na escola de música, eu participo assistindo. Eu não entendo de música, né? Mas eu participo das aulas para acompanhar, e foi sempre assim, e levando a tarefa para casa, né? E propondo para a Sara, aquilo que a professora orientava, um estudo diário e comprometido. Então, ela tem um piano em casa, né? A professora solicitou se a gente tinha possibilidade de disponibilizar um piano em casa para ela estudar, porque era necessário esse estudo diário. Então, ela começou com um tempo menor de estudo, 20 minutos por dia, e aquilo vem aumentando gradativamente ao longo dos anos. Então, antes da gente falar, né, daquilo que a Sara conquistou, daquilo que o Senhor deu a ela, né, vamos participar de um louvor, vamos ver tudo aquilo que... Isso, ajuda ela aí. Tudo isso que o Senhor concedeu a Sara, né, essa bênção que ela tem sido nas mãos do Senhor. Ela vai tocar Bodas do Cordeiro, que é o piano, Bodas do Cordeiro. Louvor inteiro? Sim. O louvor todo. Que é o louvor que os pianistas da igreja têm à disposição no departamento de louvor, tem a partitura completa do piano para ser tocado na igreja.
Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus acompanhar aqui, né? É uma coordenação motora, né? Uma velocidade ali. É uma técnica. Uma técnica, isso tudo, claro, com muito treino, né? Repetição, repetição, repetição. Vamos falar um pouco sobre, claro, aquilo que o Senhor deu, aquilo que o Senhor abençoou, mas a Sara, a gente vê que ela atingiu um nível, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre esse nível que ela atingiu. E vamos falar antes de premiações, né, que o Senhor concedeu a ela. Vamos falar sobre as apresentações dela, da Sara, né? Ela tem feito algumas apresentações. Vocês poderiam falar para nós sobre isso? Como começou? Como foi o chamado? Na verdade, assim, a Sara participa dos recitais da Escola de Música da professora Jane Gonçalves e, além disso, considerando assim o desenvolvimento de estudo que ela tem feito, são marcados assim recitais solo, né? Então, ela já fez 2 recitais solo aqui em Vitória, né, na capital do Espírito Santo, em 2 lugares diferentes, e vários irmãos da igreja estiveram presentes, inclusive no primeiro recital solo dela, que foi em 2022. Esse louvor, ela tocou esse louvor como abertura do recital, junto com a irmã, tocando violino. E assim, nós temos orado ao Senhor para que naquilo que ela toca, o nome do Senhor seja glorificado, né? Ela desenvolve nos estudos o repertório clássico, né, dos grandes pianistas ao longo do tempo, e ela, obviamente, né, como instrumento nas mãos do Senhor, uma ovelhinha do Senhor, tem aprendido os louvores também para tocar. Os irmãos puderam, assim, aqueles que estão assistindo puderam observar, e às vezes é um pouco até, talvez um pouco diferente do que acontece na igreja. A Sara, ela lê a partitura, né? Então ela toca fielmente aquilo que está na partitura. Então o pai está ali ajudando, passar a partitura para ela. E com o tempo acaba gravando os louvores, né? E então ela tem feito essas apresentações, mas no entorno aqui mesmo, há um projeto da escola que participou da Escola de Música ano passado, em que ela tocou no Exército aqui, tocou também em praça pública, era um projeto da prefeitura, tocou também em escola pública, para os alunos da escola. Então é um momento assim, muito especial, porque ela pode apresentar aquilo que o Senhor tem dado a ela, né? É fruto de muito estudo, mas é uma bênção da parte do Senhor, né? Muitas pessoas estudam muito e às vezes não alcançam talvez esse desenvolvimento. Por quê? Porque ela tem um presente da parte do Senhor nesse sentido. Uma observação aqui, Elias, nos recitais e nas apresentações da Sara, elas estão sempre assim, a presença do Senhor está ali. Eu me lembro de um dom que o Senhor deu, que enquanto ela tocava, outras notas que não eram tocadas, o Senhor estava fazendo as pessoas ouvirem. Então tem uma operação do Senhor. Num recital, por exemplo, no final do ano passado, o Senhor deu uma visão justamente naquilo que a professora trabalhou na semana anterior. Trabalhou com ela 2 coisas, intensidade e sensibilidade, para ela tocar, fazendo observação nisso, né? Intensidade e sensibilidade. Tinha um irmão nosso na plateia assistindo, depois ele nos chamou e falou assim, o Senhor me deu uma visão que vinha um anjo e vestia luvas nela. E nas luvas estavam escritas assim, intensidade e sensibilidade. Então assim, isso tudo, o trabalho nosso dentro de casa é para que ela aprenda técnica, mas o objetivo é um só, o nome do Senhor ser glorificado nisso tudo. E todo o trabalho musical que é feito, nós que somos servos de Deus, todo o trabalho musical que o Senhor nos dá condições, né, de estudar, o Senhor tem um propósito, né, uma obra a ser realizada através daquilo. Então, certamente ela como caso criança ainda, adolescente,
entrando na adolescência, certamente o senhor há de operar dar muitas experiências, né, através desse trabalho, inspirar também muitas crianças, pais, né, estimular pais a também colocar seus filhos para estudar, porque assim, né, o senhor usa para despertar muitos, né? Verdade. E uma certa vez o pastor Gideuti falou uma frase interessante, ele disse assim que os servos do Senhor estão em todos os lugares, né? Então, às vezes alguns lugares que não estavam ocupados, como no caso da música, a música erudita, né? E nós podemos ver, igual no caso dela, de um futuro nessa área. Então, é uma colocação que o senhor dá até para dar um testemunho daquilo que o senhor está realizando no nosso meio, de um aperfeiçoamento, tanto na parte, primeiramente, espiritual, nos dando assim, toda a estrutura para isso, mas também condições técnicas, né, para exercer. Né? Hoje, um louvor desse, bem trabalhado, né, além de ser uma bênção, né, mas é agradável aos ouvidos, e é uma bênção, né? A gente recebe uma bênção ouvindo o louvor. É verdade, é maravilhoso assim a gente ver. Eu acredito que o arranjo de piano desse louvor foi feito até pela professora Jane Gonçalves, né? E quando a gente vê que o Senhor usou servos do Senhor para escreverem partituras, e o Senhor levanta outros, a Sara ainda criança, mas há tantos outros, né? Que o Senhor levanta para desenvolver esse trabalho de uma forma técnica e, como você falou, assim, com o som agradável, o Senhor vai tocar em corações, né? Isso é uma bênção. Maravilha, o Senhor vai tocar em mais corações agora. Nós vamos participar de mais um louvor. A nossa querida Sara estará tocando mais um louvor. O piano do louvor resplandece, Isso. Ó Jerusalém. Amém. Também um louvor que a partitura de piano está disponível no site do Departamento de Louvor, né, para os irmãos que tocam piano.
Maravilha, louvado seja Glória a Deus. o nome do nosso Senhor Jesus. Os irmãos, como pais, os irmãos gostariam de falar alguma coisa em relação ao que a Sara desenvolveu, ao que uma mãe ou um pai está agora em casa, ou às vezes está vendo. Nós tivemos no programa anterior a irmã Heloísa falando que quando ela estava tendo um louvor e começou a cantar e gravar, né? Não sei se era o filhinho ou filhinha dela, Filho. era pequenininho e acompanhou, tocando, pegou umas duas baquetinhas e tocou no ritmo que ela estava cantando. Né? O que os irmãos têm a falar, e também como pais, e acompanhando, né, a Sara como pai e ela como servo, né, o pastor como pastor, a irmã como professora, mas irmãos que estão em casa, assim, olhar para o filho em relação assim a colocar em alguma parte que será útil na obra do Senhor. Isso é um privilégio, né, para nós, porque, na verdade, até quando nós nos convertemos também, o Senhor nos trouxe isso, o instrumento para a nossa vida. Então, logo a gente aprendeu a tocar, não tinha tanta habilidade desse jeito, não era desse jeito, mas assim, em cada momento da vida, o Senhor foi assim, nos conduzindo. Então, o louvor passou a fazer parte da nossa vida. E tudo é uma semente que é plantada. Então, por exemplo, eu tive lá uma experiência com o Senhor, lá atrás, que isso reflete na persistência e na continuidade que a gente quer. E a Sara também tem a mesma experiência para ter experiências com o Senhor e ser usada das mãos do Senhor. Quando a gente estava assim, muito novo, tocando, eu tinha um interesse como instrumentista. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então eu queria saber se quando eu estava tocando, os anjos do Senhor estavam passeando no meio das reuniões, no meio do culto. Eu tinha esse interesse em saber como instrumentista. Então, quando você começa a ver que isso faz parte da sua vida, é a sua experiência, e ao longo da vida a gente vem reproduzindo isso no meio dos instrumentistas, no meio do grupo de louvor, porque há um interesse e todos têm uma experiência com o Senhor dessa forma. E quando isso vai sendo reproduzido, sim, você vai transmitindo isso, outros pais, outras famílias, e também não é diferente agora, não é diferente. O que o Deus foi colocando na nossa vida, uma semente que foi plantada, o louvor tem que permanecer. Então, quando a gente pôde trazer a Isabela e também a Sara, especificamente aqui, para esse mundo do louvor, da adoração a Deus com o louvor, isso vem sim influenciando outras famílias. A gente recebe de vez em quando, matriculei meu filho também na aula de música, olha, ele está assistindo, ele vê todos os dias e tudo que publica nas redes sociais, está vendo o que a Sara está fazendo. Então isso acaba sim transmitindo uma mensagem de que o louvor na nossa vida é uma bênção. O louvor é uma bênção e isso traz sim um benefício para todos nós e uma alegria para o nosso coração, né? Sabendo que a gente pode estar contribuindo uma obra de Deus nessa transmissão de um ensino da adoração ao Senhor pelo louvor. Amém. Professor André. Eu acho importante que os pais assim fiquem atentos, né, aos filhos, porque nós temos um diferencial muito grande participando da igreja, porque os nossos filhos são iniciados na musicalização desde bebês hoje em dia, né? Aliás, no ventre já tem a classe, né, dos bebês e que as grávidas estão e que já são cantados louvores. Então, os nossos filhos já nascem em meio à música, né? Uma música de louvor ao Senhor. Então, às vezes, nós temos que ficar atentos. Às vezes, a criança se interessa por determinado instrumento e se a família tem essa possibilidade de colocar numa escola, com um irmão nosso, um profissional que possa dar um direcionamento, isso é muito importante para o estudo técnico, né? O desenvolvimento do estudo técnico, isso é muito importante. Isso auxilia na igreja, no louvor, mas também no desenvolvimento da criança. Isso mexe com áreas do cérebro e isso auxilia muito no desenvolvimento. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E também ver uma família, né? Na presença do Senhor e também sendo usados na mão do Senhor, né? O pastor, a irmã é professora, a Sara também
já instrumentista, né? A outra, Isabela, a Isabela também, toca né? violino. Toca violino. Isso nos faz lembrar, Fábio, e a você que não assistiu, e a você que está nos assistindo pela primeira vez na TV, a gente quer falar para você que você pode rever os programas anteriores. Esse não é o primeiro programa Conversas de Louvor. Nós temos o programa Conversas de Louvor no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Temos lá rumo a 2 milhões, você pode se inscrever, você pode curtir, você pode compartilhar esse conteúdo que está sendo gerado aqui. Nós tivemos, Fábio, a participação da irmã Mike, né, do pastor Winston Depps, a família praticamente inteira aqui, num programa também falando sobre isso, né, sobre a importância dos pais e as crianças, né, crescerem debaixo do cuidado do Senhor, que depois eles darão frutos ao Senhor, e é isso que o Senhor tem feito nessa família, que também está fazendo na família do pastor Winston Depps, da irmã Mike, né, irmãos também abençoados e usados na presença do Senhor. Fábio, querido, queria agradecer a tua presença, e já que eu falei do canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, os irmãos podem compartilhar, você deixa o seu comentário aqui, deixa um joinha para você nos ajudar a fazer com que esse programa tome mais relevância, né? O programa já é relevante, é um programa que fala do Senhor, mas a plataforma, quando ele vê que está tendo muitas curtidas, muitos likes, ele vê que o programa é um programa bom e a própria plataforma indica para outras pessoas. Isso também é muito importante. Fábio, fala para os irmãos aí, os irmãos que estão querendo saber sobre o departamento de louvor da Igreja Cristã Maranata. Você sempre fala no final dos programas o endereço que os irmãos podem entrar na internet. Nós temos lá o site, né? Eu até citei algumas vezes aqui. É o site do Departamento de Louvor, e lá nós temos Louvor ICM, é o site. E lá essas partituras que a Sara tocou aqui estão disponíveis lá para os irmãos que quiserem tocar. Muitas vezes as pessoas perguntam, não tem partitura de piano dos louvores? Nós temos vários louvores escritos para piano disponíveis lá no site. E temos também a coletânea de partituras, que apesar de ser uma partitura vocal, tem lá escrita a melodia, né, alguns a 4 vozes, e também pode ser muito utilizado para irmãos que tocam lendo partitura, como no caso da nossa irmã Sara aqui. Amém. Vamos encerrando o programa, nos despedimos aqui do nosso querido pastor Fábio Canal. Pastor, alegria estar recebendo o senhor aqui. Alegria toda nossa, foi um prazer estar aqui com os irmãos. Professora Andréia, alegria estar recebendo a irmã aqui conosco também. Uma alegria participar e trazer assim aquilo que o Senhor tem feito na nossa família, né? Através da música, através do louvor. Paz do Senhor a todos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A Sara está aqui. Nós vamos terminar o programa nos despedindo de todos com a paz do Senhor Jesus e vamos terminar com a Sara tocando mais um louvor. Vamos participar de mais um louvor.